Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que o Lula vai lidar, né, com esse cenário agora das eleições até 2026 e também aumentar a esperança, né, da direita em relação à nossa vitória para voltarmos ao poder, né, em 2027 aí com uma nova liderança, né? Temos um nome muito forte, Flávio Bolsonaro, né? Mas calma aí. O que eu preciso é que você entenda que as atitudes agora de hoje para até as eleições do Lula não serão párias, né? Não serão suficientes para fazer com que ele retome, né, a aprovação que ele tinha antes e tudo mais e que hoje, né, está totalmente defasada, não só em relação à sociedade, mas em relação também ao campo político ali, né, principalmente do Centrão. Ok? Eu me chamo Paulo Vitor do canal PV Disso, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar para a gente ter sempre aí o compartilhando a verdade sempre aqui no Brasil, ok? Bom, vamos lá, pessoal. A gente viu já, né, nessas notícias, né, e também nas pesquisas da semana passada até aí o final de janeiro, a desaprovação que o Lula, né, está tendo em relação ao seu governo, né, que está sendo baseado aí somente em escândalos, e a gente viu ali, a gente está começando a se animar para, né, mudar e tirar a esquerda do poder, né, do Brasil, né, para 2027. O que acontece? O que o Lula vai tentar fazer agora? Existe uma massa, né? Existe uma massa daquelas pessoas de esquerda que só votam, né, no Lula, não independente do que ele faça. Só que essa massa agora ela não é suficiente, né? Isso vai gerar em torno aí de 27 a 30%. Isso não vai ser suficiente devido a essa desaprovação do Lula tá aumentando muito, né? E aí o que acontece? A gente também vê uma parte, né, da sociedade, que é o mercado, onde eles não estão mais querendo pessoas sem responsabilidade fiscal. Isso causa uma certa insegurança em relação ao momento em que, né, o mercado vai fazer aquela expectativa de futuro, né? Pô, para você ter uma expectativa de futuro, para você funcionar, né, para você ter ali, conseguir, ter uma visão de longo prazo em relação, né, ao investimento, você precisa ter uma certa estabilidade política, porque senão acaba que, né, isso gera aí muita confusão e os dados não ficam mais próximos aí da exatidão, né? Então o mercado já escolheu o Flávio Bolsonaro devido à postura que ele está tendo, né? E isso é muito bom para a direita. E pelo fato do Lula não ter responsabilidade política, né? Não ter responsabilidade fiscal nenhuma, o mercado tá vendo assim, pô, isso não vale a pena para a gente, né? Então assim, a gente sempre tem que analisar o caminho do dinheiro, não só em relação a crimes, mas também em relação ao mercado, à política, né? Ou seja, o mercado, ele analisa, pô, o que vai me trazer mais investidor? O que vai me trazer mais investimento para as empresas listadas na bolsa, por exemplo, né? Pô, o que vai me trazer mais segurança, né? Responsabilidade, né? Lidar com a questão dos juros, né? Com a Selic de uma maneira mais responsável, né? Então, a gente viu que a Selic está 15% aí, obviamente, né? O governo está precisando de mais dinheiro, então ele está pagando mais, né? Para você investir na renda fixa. Então, assim, pessoal, o Lula está realmente num beco sem saída, né? O governo dele está muito defasado, a gente está vendo aí que ele vai tentar fazer muitas coisas, né? A gente vê aí um risco com a vida, né, das pessoas, dos ícones aí de direita, né, que estão trabalhando ali arduamente para a gente não, né, para não esfriar toda essa questão. Então a gente tem agora a entrevista que vai acontecer, né, agora entrando no mundo, né, de desaprovação do Lula, a gente tem algo muito forte, que é a CPMI do INSS, que já foi aprovada, não é a do Banco Master, né, como eu expliquei no outro vídeo, é do INSS, que já foi aprovada, que a gente já vai ter o Vorcaro lá falando, o Vorcaro tá tentando pedir para sua defesa, né, a defesa tá entrando em contato, né, tá ali recorrendo ao STF, né, para o Vorcaro não precisar ir à CPMI, porque assim, a Damares, né, e o Moro já tem ali todo um preparo, né, tanto psicológico, já tem ali uma autonomia muito forte para poder, né, entrevistar, para poder interrogar, né, e a gente poder tirar, né, as melhores respostas aí para a gente ainda crescer ainda mais, né, crescer e aumentar ainda mais as provas contra todos esses políticos aí que estão causando, né, esse rebuliço aí tanto na economia quanto na política e em relação também a nossa sociedade, né, porque mexeu muito com a gente, né, pô, roubo do INSS é algo, você tá roubando ali a aposentadoria de pessoas, isso é algo muito sério, né, isso é algo muito baixo, né, então temos ali, né, o nosso lado da direita percorrendo e
percorrendo com resiliência, né, para isso não esfriar e a gente poder fazer com que as pessoas, né, as principais figuras ali, né, que cometeram todos esses crimes, paguem por isso, né? E aí eu também deixei aqui essa fotinho do Lula aqui, né? O Lula se junta ao STF para a abertura do ano judiciário, né? Hoje começa, né? Acabou a festa agora, mas assim, ele tá recorrendo muito ao STF, o STF agora já tá muito, né, com uma imagem muito desgastada ali, né? Tem muita coisa que vai acontecer. Esperamos que o nosso futuro, né, e isso vai acontecer, pessoal, o que eu tô falando para você é que isso vai acontecer, o futuro do Brasil, esperamos que seja igual, por exemplo, o que tá acontecendo no Chile, né, no Chile tá acontecendo muitos impeachments, né, muitos impeachments de juízes, né, do STF, e a gente espera que isso aconteça aqui, né, então agora também na Costa Rica a gente viu a presidente de direita ganhando, né, isso aconteceu esse final de semana. Então, a gente está vendo uma mudança, né, do status quo aí, que antes era aquela cultura woke, aquela cultura esquerdista, né, que faz muito mal para o processo de evolução humana, né, então a direita agora está tomando o poder exatamente com o efeito Trump. Os Estados Unidos tá vindo com muita força, né, devido à doutrina que o Trump está adotando, que é a doutrina Monroe, né, então assim, isso tá impactando o mundo inteiro, ok? Eles estão trabalhando agora, né, mais assim, assiduamente em relação ao Oriente Médio, a questão do Irã, que está muito, né, já explodiu, né? Então, eles estão mandando todo agora o poderio dele bélico para lá, para poder resolver essa questão de fato e tornar o Irã livre, né? Aí a gente ter, além de uma democracia, mais outra democracia no Oriente Médio, né? Que isso, nos anos 50, o Irã era um país democrático, vivia sob uma monarquia, né? Super justa, tranquilo, um país super próspero. Mas, depois que o regime islâmico tomou, né? Do Ali Khamenei, eles, né? O país foi por água abaixo. Então, hoje a gente tem uma democracia no Oriente Médio, que é Israel, é a única democracia do Oriente Médio, né? E estamos lutando para trazer mais uma, né? No caso, que é o Irã, ok? O Irã que está cometendo atrocidades em relação às pessoas, as pessoas que estão protestando ali contra o regime, né? Assassinando essas pessoas. Então isso é algo muito grave. Então os Estados Unidos está lá para resolver essa questão e irá resolver, ok? A chance de um ataque ela é iminente, pode acontecer a qualquer momento e iremos ver aí novos capítulos aí dessa novela acontecendo e, né, a gente vai ver o regime cair, tá? O regime vai cair. Então essa mudança que os Estados Unidos está colocando no mundo inteiro, está impactando muito o Brasil, está impactando sim a política brasileira, ok? Eles estão com foco agora em Venezuela, Brasil e Cuba. A gente está vendo Cuba já com uma escassez de combustível lá muito grande, eles estão enfraquecendo o país para depois tirar o regime lá ditatorial, ok? Venezuela foi a mesma coisa, eles enfraqueceram, capturaram o Maduro e agora a gente está vendo lá a vice-presidente que está no controle lá já dando anistia geral, né, para as pessoas. Então, assim, o Foro de São Paulo, que fazia com que, né, o objetivo era colocar a esquerda, a ditadura, em todos os países da América do Sul, ali, América Latina, já acabou, isso enfraqueceu. O Trump acabou com o Foro de São Paulo, acabou com o objetivo deles, acabou com a festa deles, e eles estão agora tentando se salvar, no caso o Lula aqui no Brasil. Mas o que a gente está vendo é que depois, né, de todas aquelas sanções, efeitos, né, lei Magnitsky e tudo mais, a gente está vendo, por exemplo, agora o Bolsonaro irá sim voltar para regime domiciliar, o Bolsonaro vai voltar para regime domiciliar. O Alexandre de Moraes já autorizou a visita do Tarcísio que aconteceu, né, semana passada, agora autorizou a visita do Nicolas, então assim, tem muita coisa mudando, eles estão tentando amenizar ali, né, eles estão tentando fazer o jogo deles, ok? Eles estão amenizando, mas pô, a gente sabe que nada é de graça, a gente sabe que existe, né, eles têm o interesse deles, eles têm o interesse deles lá, né? E aí a gente viu, né, agora a final, né, final do Flamengo e Corinthians, né, todos os membros lá do STF, pelo menos quase todos lá assistindo, como se nada tivesse acontecendo, né, super tranquilos, né? Mas, pessoal, por trás disso tem muita coisa acontecendo e não ache que eles vão sair impunes disso, tá? A história do Brasil está apenas começando, a história da mudança do Brasil está apenas começando e o que a gente está vendo agora, tá? É algo que o Brasil está prestes a mudar o seu status quo, ok? A direita vai voltar para o Brasil, eles não vão conseguir vencer. O Lula pode ser que talvez ele perca, invente alguma doença e vá para algum outro lugar e tudo mais, assim, mas o ponto é, ele não vai aguentar. Pode até estar ali só a carniça dele ali, né, viva ali, né, tá tentando ir até o fim para mudar esse cenário, mas o movimento que vem de fora do Trinamool Room, né, de querer controlar toda a América Latina, os Estados Unidos querer controlar, já veio muito forte,
né? A gente tem muita inteligência por trás, tanto inteligência, né, dos Estados Unidos quanto inteligência de Israel também, porque aqui tem muita ação do Hezbollah, né, muita ação terrorista. A gente viu que teve, né, o FBI junto com a Polícia Federal conseguiram prender aí um integrante, né, de um grupo terrorista que ia fazer um ataque ali aqui no Brasil e tudo mais, e conseguiram capturar o cara. E aí, diante de todo esse desgaste, pessoal, todo esse desgaste, estamos vendo ali a história, o mal ruir, né? Então, assim, o que eu concluo aqui para vocês é que a esquerda já acabou, ok? Já vencemos, ok? A direita já venceu, sim. Qual que é o maior símbolo, né, da direita no mundo? É os Estados Unidos, a democracia, né, daquela coisa e tudo mais. Qual que é o símbolo do capitalismo, né? O símbolo do conservadorismo ali e tal. A gente tem ali os Estados Unidos firme e forte sempre, apesar de virem governos democratas, virem governos republicanos, eles têm uma base cultural muito forte ali em relação, né, essa questão de família, conservadorismo e democracia. Então, a gente está vendo, né, com o Trump, né, atuando, né, de maneira muito forte em vários campos aí, atuando de maneira realmente física, né, com poderio bélico, e econômica e política muito forte, e também em termos de ideais, né, ele vem atuando muito forte em relação a isso, as inteligências também vêm atuando muito forte em relação a isso, né, a gente está vendo vários países ganhando, né, países da América Latina ganhando, né, ao lado da direita ganhando. Então, assim, pessoal, o cenário já mudou. Como aqui no Brasil, né, a gente tem ali uma questão do governo Lula estar já há muito tempo aqui, né, então o processo é um pouco mais lento, né, então a gente vai ganhar as eleições, o Flávio Bolsonaro vai ganhar as eleições, vão sair novos escândalos, né, onde a direita vai defasar ainda mais a imagem da esquerda, onde a esquerda terá sua imagem ainda muito mais defasada. Vocês podem aguardar, ok? A gente está vendo aí, nem a Globo mais consegue esconder, né, tanta sujeira do governo, né? Então eles estão ali colocando as notícias como elas são, né? A gente vê a Malu Gaspar, né, também trazendo notícias assim, semana atrás de semana, trazendo os vazamentos, trazendo todos os podres do STF. Ela vai trazer ainda mais coisa, ok? Então, assim, eles estão realmente bem desgastados em relação a isso, não terão mais chance. Eles podem até manter a postura para a câmera, ok? Podem até fingir que tá tudo bem, mas não está. E o Brasil, sim, o Brasil será mudado a partir de 2026 e a direita voltará ao poder. Esperamos que, na verdade, sim, será com Flávio Bolsonaro. Esperamos que até lá, né, vejamos aí Bolsonaro livre, anistiado. Confio nisso também. Confio, não desacredito nessa possibilidade, ok? Uma vez que o Bolsonaro estiver anistiado, acho que sim, ele vai manter, vamos manter ali vamos manter as eleições, o nome Flávio Bolsonaro para a presidência do Brasil. Acho que esse é o melhor caminho, né? Ele que já está conquistando aí, que já está criando, traçando um caminho. Acho que esse é o melhor dos mundos, ok? Então, pessoal, não desanimamos, porque o mundo, sim, é uma nova era que está vindo, que já veio, que já chegou. O mundo está mudando, né? Terminamos aí essa era aí nesses últimos 5 anos, passando por grandes desafios no mundo inteiro, aí a gente sabe o que é. E agora, sim, chegou o final de um ciclo e o início de outro, né? E esse ano 1 aqui agora, né, ano 1 da direita do Brasil, né, e da direita no mundo, está apenas começando, ok? Acreditemos, ok? Que Deus abençoe vocês, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um grande abraço.